A Cabana, capítulo 6. Aula de voo. Não importa qual seja o poder de Deus, o primeiro aspecto de Deus jamais é o do Senhor absoluto, do Todo-Poderoso. É o do Deus que se coloca no nosso nível humano e se limita. Jacques Ellul, Anarchy and Christianity. Bem, Marquezine, não fique aí parado de boca aberta, disse a negra enorme enquanto se virava e seguia pela varanda, falando o tempo todo. Venha conversar comigo enquanto prepara a janta. Ou, se não quiser, faça o que desejar. Atrás do chalé, perto do abrigo de barcos, você vai encontrar uma vara de pesca que pode usar para pegar umas trutas. Ela parou junto à porta para dar um beijo em Jesus. Lembre apenas, e virou-se para olhar Mac, que você tem de limpar o que pegar. Depois, com um sorriso rápido, desapareceu no chalé, carregando o casaco de inverno de Mac e segurando a arma pelos 2 dedos com o braço estendido. Mac ficou parado, de boca aberta e com uma expressão de perplexidade grudada no rosto. Mal notou quando Jesus passou o braço por seu ombro. Sarayu parecia ter simplesmente evaporado. Ela não é fantástica, exclamou Jesus rindo para Mac. Mac o encarou balançando a cabeça. Estou ficando maluco? Devo acreditar que Deus é uma negra gorda com um senso de humor inquestionável? Jesus riu. Ela é uma piada. Adora surpresas e tem uma noção de tempo sempre perfeita. Verdade, disse Mac, ainda balançando a cabeça e sem saber se realmente acreditava. Então o que devo fazer agora? Você não deve fazer nada. Está livre para o que quiser. Jesus fez uma pausa e continuou, dando algumas sugestões. Estou trabalhando num projeto em madeira no barracão e Sarayu está no jardim. Você pode ir pescar, passear de canoa ou entrar e conversar com papai. Bem, acho que me sinto obrigada a entrar e falar com ele, isto é, com ela. Agora Jesus estava sério. Não se sinta obrigado. Vá se for isso que você quer fazer. Mac pensou um momento e decidiu que entrar no chalé era o que realmente desejava. Agradeceu a Jesus que, sorrindo, foi para sua oficina. Mac atravessou a varanda e chegou à porta. Depois de olhar rapidamente em volta, abriu-a. Enfiou a cabeça para dentro, hesitou e decidiu mergulhar. Deus, chamou timidamente, sentindo-se bastante idiota. Estou na cozinha, Mackenzie. Basta seguir minha voz. Ele entrou e examinou a sala. Será que este era o mesmo lugar? Estremeceu diante do sussurro dos pensamentos sombrios à espreita e trancou-os de novo. Olhou para a sala de estar, procurando o local perto da lareira, mas não encontrou nenhuma mancha. Notou que a sala era decorada com figuras que pareciam ter sido desenhadas ou feitas por crianças. Imaginou se aquela mulher guardava com carinho cada uma daquelas peças, como qualquer pai ou mãe que ama os filhos. Talvez fosse assim que ela valorizava as coisas que lhe eram dadas de coração, como as crianças em geral fazem. Mac foi em direção ao cantarolar baixo e chegou a uma copa-cozinha, onde havia uma mesa com 4 lugares e cadeiras de encosto de vime. O interior do chalé era mais espaçoso do que ele havia imaginado. Papai estava trabalhando em alguma coisa de costas para ele, com farinha voando enquanto se balançava o ritmo da música ou do que quer que estivesse escutando. A canção obviamente acabou, marcada por 2 últimas sacudidas de ombros e quadris. Virando-se para encará-lo, a negra tirou os fones de ouvido. De repente, Mac quis fazer 1000 perguntas e dizer 1000 coisas, algumas terríveis. Tinha certeza de que seu rosto traía as emoções que ele lutava para controlar, e então enfiou tudo de volta no coração sofrido. Se ela conhecia seu conflito interno, não demonstrou nada pela expressão, ainda aberta, cheia de vida e convidativa. Ele quis saber. Posso perguntar o que você está escutando? Um barato da costa oeste. É um disco que ainda nem foi lançado, chamado Viagens do Coração, tocado por uma banda chamada Diatribe. Na verdade, ela piscou para Mac. Esses garotos ainda nem nasceram. É mesmo? Reagiu Mac, bastante incrédulo. Um barato da costa oeste. Hein? Não parece muito religioso? Acredite, não é. É mais tipo funk, blues eurasiano.
com uma mensagem fantástica. Ela veio bamboleando na direção de Mac como se estivesse dançando e bateu palmas. Mac recuou. Então Deus ouve funk. Mac nunca ouvira a palavra funk em qualquer contexto religioso. Achei que você estaria ouvindo uma música mais de igreja. Ora, veja bem, Mackenzie, você não precisa ficar me rotulando. Eu ouço tudo e não somente a música propriamente dita, mas os corações que estão por trás dela. Não se lembra de suas aulas na escola dominical? Esses garotos não estão dizendo nada que eu já não tenha ouvido antes. Simplesmente são cheios de fel e gás. Muita raiva e, devo dizer, com um bocado de razão. São apenas alguns dos seus meninos se mostrando e fazendo beicinho. Gosto especialmente desses garotos. Vou ficar de olho neles. Mac lutou para encontrar algum sentido no que acontecia. Nada do que estudara na escola dominical da igreja estava ajudando. Sentia subitamente, sem palavras, e todas as suas perguntas pareciam tê-lo abandonado. Por isso declarou o óbvio. Você deve saber que chamá-la de papai é meio complicado para mim. Ah, verdade. Ela olhou-o, fingindo surpresa. Claro que sei, sempre sei. Ela deu um risinho. Mas diga, por que você acha que é difícil? Porque é uma palavra familiar demais, ou talvez porque estou me mostrando como mulher, mãe, ou... Tudo isso é complicado, interrompeu Mac com um risinho sem jeito. Ou talvez por causa dos fracassos do seu pai. Mac ofegou involuntariamente. Não estava acostumado a ver seus segredos mais profundos virem à superfície de modo tão rápido e explícito. A culpa e a raiva cresceram instantaneamente, e ele quis reagir com uma resposta sarcástica. Sentia que estava pendurado sobre um abismo sem fundo e teve medo de que, se deixasse algo daquilo sair, perderia o controle de tudo. Procurou uma base segura, mas finalmente só conseguiu responder com os dentes trincados. Talvez porque nunca conheci ninguém a quem pudesse realmente chamar de papai. Diante disso, ela pousou a tigela que estava aninhada em seu braço e, deixando dentro a colher de pau, virou-se para Mac com olhos gentis. Não precisava dizer coisa alguma. Ele viu imediatamente que ela entendia o que lhe ia na alma e de algum modo soube que ela gostava mais dele do que qualquer outra pessoa jamais havia gostado. Se você deixar, Mac, serei o pai que você nunca teve. A oferta era ao mesmo tempo convidativa e repulsiva. Ele sempre quisera um pai em quem pudesse confiar, mas não sabia se iria encontrá-lo ali, logo com alguém que não pudera proteger sua Missy. Um longo silêncio pairou entre eles. Mac não sabia direito o que dizer e ela parecia não ter pressa. Se você não foi capaz de cuidar de Missy, como posso confiar que cuide de mim? Pronto, havia feito a pergunta que o atormentara em todos os dias da grande tristeza. Mac sentiu o rosto se encher de um vermelho de raiva, enquanto olhava para o que agora considerava uma caracterização estranha de Deus, e percebeu que fechara os punhos com força. Mac, sinto muito. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Sei o tamanho do abismo que isso abriu entre nós. Sei que você ainda não entende, mas gosto especialmente de Miss e de você também. Mac adorou o modo como ela disse o nome de Miss, mas odiou ouvi-lo dito por ela. A palavra rolava na língua da mulher como o vinho mais doce, e apesar de toda a fúria que ainda rugia em sua mente, de algum modo ele acreditou na sinceridade dela. Mac desejava acreditar e lentamente parte da raiva começou a diminuir. É por isso que você está aqui, Mac, continuou ela. Quero curar a ferida que cresceu dentro de você e entre nós. Para ganhar algum controle, ele voltou os olhos para o chão. Passou-se um minuto inteiro antes que tivesse energia suficiente para sussurrar sem levantar a cabeça. Acho que eu gostaria disso, admitiu, mas não vejo como. Querido, não existe resposta fácil para a sua dor. Acredite, se eu tivesse uma, usaria agora. Não tenho varinha mágica para fazer com que tudo fique bem. A vida custa um bocado de tempo e um monte de relacionamentos. Mac ficou satisfeito porque estavam se afastando de sua acusação medonha. Ficara apavorado com a intensidade da própria raiva. Acho que seria mais fácil ter esta conversa se você não tivesse usando um vestido, ele sugeriu, tentando sorrir debilmente. Se fosse mais fácil, eu não estaria assim, ela disse com um risinho. Não estou tentando tornar isso mais difícil.
para nenhum de nós dois. Mas este é um bom lugar para começar. Acho que começar tirando do caminho as questões que vêm da cabeça faz com que as do coração fiquem mais fáceis de ser trabalhadas quando você estiver pronto. Ela pegou de novo a colher de pau, de onde pingava algum tipo de massa. Mackenzie, eu não sou masculina nem feminina, ainda que os dois gêneros derivem da minha natureza. Se eu escolher aparecer para você como homem ou mulher, é porque eu amo. Para mim, aparecer como mulher e sugerir que você me chame de papai é simplesmente para ajudá-la a não sucumbir tão facilmente aos seus condicionamentos religiosos. Ela se inclinou como se quisesse compartilhar um segredo. Se eu me revelasse a você como uma figura muito grande, branca e com aparência de avô, com uma barba comprida, simplesmente reforçaria seus estereótipos religiosos. É importante você saber que o objetivo desse fim de semana não é reforçar estes estereótipos. Mackenzie quase riu alto, ironizando, mas em vez disso concentrou-se no que ela acabara de dizer e recuperou a compostura. Acreditava, pelo menos no coração, que Deus era um espírito, nem masculino nem feminino, mas apesar disso sentia-se embaraçado ao admitir que todas as suas concepções visuais de Deus eram muito brancas e muito masculinas. Ela parou de falar enquanto guardava alguns condimentos numa prateleira de temperos e depois virou-se para encará-lo de novo. Olhou para Mac com intensidade. Não é verdade que você sempre teve dificuldade para me ver como um pai? Depois do que passou, não fica nada fácil lidar com um pai, não é? Ele sabia que ela estava certa e percebeu a gentileza e a compaixão de sua atitude. De modo algum, a maneira como ela havia se aproximado dele diminuiria sua resistência a receber o amor oferecido. Era estranho, doloroso e talvez até um tanto maravilhoso. Mas então, ele parou, esforçando-se para se manter racional. Por que tanta ênfase em você ser um pai? Quero dizer, este parece o modo como você mais se revela. Bem, respondeu o papai, dando-lhe as costas e ocupando-se na cozinha. Há muitos motivos para isso, e alguns são muito profundos. Por enquanto, deixe-me dizer que, assim que a criação degradou, nós soubemos que a verdadeira paternidade faria muito mais falta do que a maternidade. Não me entenda mal, as duas coisas são necessárias, mas é essencial uma ênfase na paternidade por causa da enormidade das consequências da ausência da função paterna.